Por quê? Porque é o nosso derramar. Foi Flávio José que disse, eu li esses dias a história do Novo Testamento, escrito por Flávio José. Ele disse, eu acho que eu já citei aqui, eu estava lendo essa semana para uma citação de uma matéria que eu estou fazendo, que quando Jesus passava por uma aldeia, que se houvesse alguém triste ali naquela aldeia, as pessoas se alegravam, só com a presença dele. Deixa eu falar uma coisa, queridos, porque se Jesus estiver presente, o céu se abre. Mas se ele liberar uma palavra sem estar presente, o céu também se abre. Porque com ele, visível ou invisível, a palavra é a mesma e continua sendo o verbo. Glória a Deus. A leitura que foi feita aqui, o centurião dizendo, precisa estar lá. A tua palavra é a tua presença. A tua palavra é a manifestação do Pai. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer aqui, ó, você precisa nascer. Queridos, às vezes nós estamos na igreja há 1 ano, 2 anos, mas as obras ainda são da carne. Olha os Gálatas. Os Gálatas, num determinado tempo, eles abandonaram a graça, a liberdade que havia em Cristo e se abraçaram com a carne. Foi necessário Paulo escrever, doutrinar, exortar, bater, confrontá-los. Por quê? Porque, às vezes, nós nos confundimos o ato de aceitar a Jesus com o ato de nascer de novo. Quem é que mora dentro de nós ainda? O velho Adão. Quem é que divide esse templo aqui? O novo Adão e o velho? O novo Adão. Às vezes, permitimos só que o novo Adão reforme o braço. Não tem crente que diz assim, eu sou crente, mas o meu braço direito não é. Quem é que já ouviu essa expressão aqui? Esse cara bravo tem por aí, né? Ou é só no Nordeste que tem isso? Né? Eu sou crente, mas a minha língua não é. Eu boto mesmo para cima, eu boto para quebrar. É 5 minutos, né? Então veja, ele disse assim, não te maravilhes de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Ele está dizendo, eu não quero que aqueles que me conheçam se maravilhem com coisas tão pequenas. É isso que ele está dizendo. Não, eu tenho mais, Nicodemus. Ai, meu Deus, Jesus falou comigo, e daí? Porque a gente pode se acostumar, irmão, vir para o culto só para Jesus falar com a gente de forma particular. Não, Jesus precisa falar comigo de forma particular. Amém, Senhor. Jesus não tem filhos prediletos, irmãos. Vou repetir para você ouvir. Jesus não tem filhos prediletos. A cruz é para todos. Aleluia. Por mais que venhamos orar, jejuar, mais do que qualquer outra pessoa, isso não altera o amor de Deus. A única coisa que a gente vai sentir é mais gozo, mais prazer, mais presença. Aleluia. Glória a Deus. Então o novo convertido, ele precisa saber de nós, que quando ele aceita Jesus, o velho Adão ainda está nele, que vai tentar seduzir a sua alma, que vai tentar arrastá-lo para as trevas, que vai tentar amarrá-lo novamente. Aí é onde a igreja, ela chega em amor. É onde a igreja chega com a capacidade do Pentecostes. Aí quando a igreja chega pelo verdadeiro avivamento, revelando um Cristo ao qual no Calvário amou o pecador. Amém. Glória a Deus. Escute. Ele disse assim, mas necessário é o quê? Nascer de Isso novo. é uma opção, irmãos? É uma opção? Não é? Ele disse, necessário vos é? Nascer de novo. Vos é? Nascer de novo. Por que ele disse isso aqui? Ele estava discipulando esse homem. Diga comigo, porque o Evangelho não tem a preocupação de tornar o pecador um bom cidadão. Isso não é a função do Evangelho. Uma boa educação dos pais torna alguém um bom
Uma faculdade dá ao homem um conhecimento bom. Um comportamento dos pais torna o camarada um filho excelente. O papel do Evangelho é transformar o pecador em um homem santo. Aleluia. E quando ele se torna um homem santo, aí ele se torna um cidadão não só da terra, mas um cidadão dos Céus. Glória a Deus. A carne não vai deixar de estar. A carne vai estar ali. Mas ele está dando lugar. Ele está deixando que o pastor sente com ele. Que o evangelista sente com ele. Que a irmã do dirigente do círculo de oração dê uma palavra. Que aquele que senta no banco diga para ele que alguns comportamentos dele, agora em Cristo, não pode mais acontecer. Ele está aberto. Ele está nascendo. As áreas da vida dele está ganhando as características do reino de Deus. Amém. E ele vai dizer mais: o vento sopra onde? Ouve-se a sua Voz. mas não se sabe, Para onde vai? e não se sabe para onde ele vai, nem de onde ele. Vem. Irmãos, eu convidei o meu cunhado para vir morar aqui. Escute essa, já estou encerrando. Eu convidei o meu cunhado para vir morar aqui. E ele disse: não, eu assisti uma reportagem que aí dá vento que leva telhado. Eu digo: não, isso é uma vez na vida, outra na morte, meu irmão. Isso aqui não tem não, foi um vento que passou. Irmão, ele demorou a vir. Aí quando veio, quem está lembrado do vento da rua que arrancou o telhado no centro, fio, deu choque, árvore caiu, placa voou, onde é que ele estava? No centro. Aí ligou para mim. Ele ligou para mim assim: esse lugar que tu quer que eu venha morar, tu é doido, mas o vento me leva. Meu Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Tem lugar que a gente senta numa cadeira e o vento sopra como na gente. Suave, sim ou não? Sim ou não é? Sim. Chega a dar sono, né? A gente chega a dar sono, alivia o calor. É aquele novo convertido, pastor, que entra na igreja, que ele tem uma boa educação, que o pastor não tem muito trabalho em lidar com ele, que o pastor diz, ele obedece, que o pastor dá um conselho, ele acata, que o irmão do banco diz para ele: olha, não faz assim, porque assim é melhor. Ele diz amém. É o Espírito Santo trabalhando nessa vida, sem muita força. É aquele que entra no culto e o culto já está encerrando. E o pastor diz assim: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja convosco. Aí levanta a mão e diz: pastor, eu quero aceitar essa paz, eu quero aceitar essa consolação. O vento não tem muito trabalho para trazer para um novo nascimento. Mas tem hora que a gente tem que se esconder no vento, sim ou não? Eu estava numa pescaria esses dias aí, o céu estava aberto, um sol, de repente, houve uma escuridão. Meu Deus. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu digo: meu Jesus está voltando. Era muita escuridão, num mato, na beira do rio, sozinho. Daqui a pouco começou. Começou o raio. Eu debaixo da onde vai cair nessa árvore, vai matar. O vento soprava que arrancava aquelas árvores menores. Eu me agarrei, eu digo: eu tenho duas opções: ou voar nesse vento, ou me agarrar aqui e morrer com um raio. Eu digo: Jesus, tem misericórdia, estanca isso para eu correr. Estancou, eu corri. Estou aqui conversando essa história. Glória a Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Já tem pessoas, pastor, que entram aqui, que o Espírito Santo o arrancou com muita força lá fora, que o Espírito Santo teve que quebrar grilhões, que teve que arrancar ele da mais profundeza das trevas. O Espírito Santo passou como um vento impetuoso, quebrando maldições, quebrando pesos da vida dele, quebrando laços,
E ele entra aqui, queridos, livre. Por isso que nós precisamos discernir, queridos, qual é o nosso papel, qual é o nosso fundamento. Discernir qual é o nosso chamado como igreja do Senhor. Porque quem já fez aqui missões sabe, quando você está numa igreja que tem gente, você participa de alguns movimentos, mas quando não tem, o seu movimento é aquele do pastor Jonas. Ele contando o testemunho do cara, eu lembrei do testemunho do cara do açougue. Não vou contar aqui, eu conto em outro momento. São coisas que Deus vai fazendo, porque a gente abre o coração para ser igreja. E o nosso chamado, eu tenho dito aqui, queridos, eu tenho dito, vou repetir, vou continuar dizendo, porque eu tenho convicção do que falo nessa noite. Deus nos chamou para viver algo novo aqui, na congregação, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. Nós precisamos mover as nossas almas nessa